Três histórias assombradas contadas no interior do Brasil. Verdade ou lendas para assustar os corações mais sensíveis? O espantalho do milharal. No coração de uma antiga fazenda abandonada, cercada por um vasto milharal, havia um espantalho que se destacava no meio das plantas secas e amareladas. Seu corpo era feito de palha velha e roupas rasgadas, com um rosto pálido e costurado que parecia sempre observar quem se atrevesse a passar por ali. A lenda local dizia que o espantalho havia sido feito por um fazendeiro solitário chamado Samuel, que perdeu sua esposa e filho em um trágico incêndio. Enlouquecido pela dor, Samuel esculpiu o rosto do espantalho com um pedaço de madeira que havia sobrado da casa incendiada, acreditando que a alma de sua família pudesse encontrar descanso protegendo o milharal. Mas algo sombrio despertou naquela criação. Algo que não pertencia a este mundo. Os moradores da vila próxima evitavam passar pela fazenda à noite. Diziam que quando o vento soprava entre as folhas secas do milharal, sussurros podiam ser ouvidos, e os olhos costurados do espantalho brilhavam com uma luz avermelhada. Alguns que ousaram invadir o milharal desapareceram sem deixar rastros, e outros foram encontrados vagando pela floresta, murmurando palavras incoerentes sobre o guardião da colheita. Certa noite, um grupo de jovens decidiu desafiar a lenda e entrou no milharal com lanternas e risadas nervosas. Enquanto caminhavam entre as fileiras de milho, sentiram o ar ficar mais denso e gelado. O farfalhar das folhas parecia ecoar sussurros distantes, como se o milharal estivesse vivo. Um deles, chamado Lucas, apontou a lanterna para o espantalho no centro do campo. Os olhos costurados pareciam brilhar levemente, e seu corpo de palha parecia se mover, mesmo sem vento. De repente, um dos amigos gritou, ao sentir algo agarrar seu tornozelo. Ao olharem para baixo, viram raízes secas se contorcendo e se enroscando em suas pernas. Em pânico, tentaram correr, mas o espantalho ergueu lentamente seu braço de palha, e as fileiras de milho começaram a se fechar, formando um labirinto sem saída. Um a um, os gritos dos jovens foram silenciados, e quando o sol nasceu, tudo o que restava eram as lanternas abandonadas e pegadas que terminavam diante do espantalho. Desde então, dizem que ao anoitecer, se você escutar atentamente o vento que passa pelo milharal, pode ouvir o som de risadas distantes e os sussurros das almas aprisionadas pelo espantalho amaldiçoado. E aqueles que ousam desafiar a lenda nunca mais são vistos. E o espantalho? Ele permanece lá, imóvel, guardando o milharal e esperando sua próxima vítima. A maldição do lobisomem. A lua cheia pairava sobre a mata fechada, iluminando a pequena vila encravada no coração da roça. Ao redor da fogueira, os moradores se reuniam para contar causos antigos, histórias que passavam de geração em geração. E naquela noite, o velho Tião decidiu contar a mais temida de todas, a lenda do lobisomem. Essa história que vou contar aconteceu há muitos anos, mas até hoje, nas noites de lua cheia, dizem que ele ainda vaga por essas bandas. Começou Tião, com a voz rouca e os olhos semicerrados. Todos se aproximaram mais do fogo, como se a luz das chamas pudesse afastar o mal que rondava a escuridão. Havia um homem chamado João, um sujeito quieto, que morava sozinho na beira do mato. Dizem que ele carregava uma maldição, passada de pai para filho. Quando a lua cheia subia no céu, João se transformava em uma criatura bestial, metade homem, metade lobo. O vento assobiou entre as árvores
e o barulho dos grilos e sapos pareceu cessar, como se a própria natureza ouvisse a história. Certa noite, um grupo de caçadores da vila resolveu seguir João. Desconfiados das marcas de garras, encontravam nos currais e dos bois mortos com as tripas para fora. Eles o viram desaparecer na mata, e quando a lua se ergueu no céu, Tião fez uma pausa, aumentando o suspense. João já não era mais homem. A pele se rasgava, os ossos estalavam, e uma criatura horrenda emergia da escuridão. Pelos negros, olhos vermelhos como brasa e garras afiadas como lâminas. O pessoal ao redor da fogueira engoliu seco. Uma mulher fez o sinal da cruz, enquanto outro rapaz olhava para a escuridão da mata, como se algo os observasse. Os caçadores tentaram fugir, mas o lobisomem corre como o vento e caça sem piedade. Dizem que apenas um deles sobreviveu, mas ficou mudo de tanto pavor. E até hoje, nas noites de lua cheia, é possível ouvir o uivo terrível ecoando pela mata. De repente, um uivo distante cortou o silêncio da noite, fazendo o sangue gelar nas veias dos que ouviam a história. Foi só um lobo no mato, né? Disse um dos rapazes, tentando disfarçar o medo. Mas o velho Tião sorriu de canto de boca e respondeu: ou talvez ele esteja por perto, nos observando agora mesmo. O fogo crepitou mais forte, como se algo invisível o tivesse alimentado. E naquela noite, ninguém teve coragem de voltar para casa sozinho. A lenda da mula sem cabeça. Numa noite escura, sob o céu forrado de estrelas e a lua minguante iluminando o terreiro da fazenda, um grupo de lavradores se reunia em volta da fogueira. O calor das chamas afastava o frio que subia do mato. Mas ninguém ali sabia dizer se o arrepio que sentiam era do vento ou do medo que pairava no ar. O velho Tião, conhecido por suas histórias sombrias, pigarreou e começou a contar. Vocês já ouviram falar da mula sem cabeça, né? Alguns balançaram a cabeça, outros se encolheram no banco de madeira, mas todos sabiam que era melhor respeitar a lenda. Dizem que a mula é o espírito de uma mulher que foi amaldiçoada por se envolver com um padre. Quando a maldição caiu sobre ela, ela se transformou numa criatura infernal. De noite, ela galopa pelos campos, com fogo saindo do pescoço e ferraduras que fazem a terra tremer. Os olhos dos ouvintes se arregalaram. O velho Tião continuou: o pior é que, se você escuta o relincho dela ao longe, já era. Ela está te marcando. E se ouvir bem perto, é tarde demais. De repente, um vento forte soprou, fazendo as chamas da fogueira dançarem. Os galhos secos da mata estalaram ao longe, e um som abafado, como de cascos batendo contra a terra, ecoou pela noite. Escutaram isso? Perguntou Zé, o mais jovem do grupo, com a voz trêmula. Todos se calaram. O barulho ficou mais forte, vindo da estrada de terra que cortava a plantação de milho. O som dos cascos agora era claro, pesado e ritmado. Alguém quis rir, dizendo que era só um cavalo perdido. Mas a verdade é que ninguém teve coragem de olhar na direção do som. De repente, uma luz alaranjada brilhou entre as árvores, como fogo lambendo a escuridão. Um relincho horrendo rasgou o ar, e a sombra de um animal sem cabeça passou veloz entre o milharal. O pavor tomou conta do grupo. Alguns correram para dentro da casa, outros se esconderam atrás das árvores. Mas o velho Tião permaneceu imóvel, murmurando orações antigas para afastar o mal. O som dos cascos ecoou por toda a fazenda, até desaparecer na escuridão da noite. Na manhã seguinte, encontraram as marcas das ferraduras queimadas no chão de terra e o cheiro de enxofre impregnado no ar. Desde aquele dia,
Ninguém mais ousou contar a história da mula sem cabeça à beira da fogueira. E ao cair da noite, os moradores da roça evitavam andar pelos campos, com medo de encontrar a criatura amaldiçoada que ainda galopa sem descanso, em busca de almas perdidas.